noite. Hoje os jovens representam 2% da população votante brasileira. Eles podem fazer a diferença, mas será que estão preparados? Conhecem seus candidatos e as propostas de governo? Jovens nas eleições. Este é o tema do Mídia. Com a gente, o sociólogo Otaviano Afonso Pereira e a estudante universitária Juliana Bosetti. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Professor, dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que a média de participação nacional dos jovens nas eleições de 98 foi de 1,76%. E já nas últimas eleições, de 2000, esse número subiu para 2,86%. O que mudou? O que aconteceu? Por que aumentou? O aumento foi muito pouco. E há dois momentos que a gente deve analisar. Antes de 1972 e depois de 1972. Por que o ano 72? Antes de 1972 e antes do golpe militar de 64, você tinha uma população estudantil de segundo grau e de terceiro grau altamente politizada. E eles eram tão estruturados e filiados à antiga UNE que eles tinham uma participação efetiva e consciente nas questões políticas, econômicas, sociais e toda a estrutura da sociedade brasileira. Com o golpe militar de 64, houve um mecanismo de fazer com que castrasse o direito do estudante brasileiro de pensar politicamente, pensar socialmente, pensar filosoficamente, pensar sociologicamente, pensar antropologicamente. E para complementar, quando nós chegamos já em plena ditadura militar, em 1972, houve um famigerado acordo MEC-Usaid. Assim como o golpe militar foi planejado pela CIA americana, a reforma da educação brasileira também foi planejada pelas estruturas de dominação dos Estados Unidos. Então, houve a proposta do famigerado acordo MEC-Usaid em 1972, onde os americanos diziam para o governo brasileiro, que era marionete nas mãos dos americanos, de que o Brasil não precisava de um ensino humanista, o Brasil precisava de uma educação para o trabalho. Eles estavam matando dois coelhos com uma porretada só. Primeiro, atender com mão de obra barata, mal qualificada, as multinacionais que estavam chegando para o país, e, em segundo lugar, castrar o direito de pensar socialmente, politicamente do estudante brasileiro. A partir de 72, os nossos estudantes foram vítimas e continuam vítimas até hoje, que a educação não mudou muito, com a chegada da educação para o trabalho, cujo protótipo a gente pode ver exatamente naquela chamada educação polivalente. Até a planta dos prédios da escola polivalente, que é a educação para o trabalho, foram copiadas dos Estados Unidos. Até aquela lareira assim, clima frio de lá, foram construídos nos prédios aqui com 40 graus, Então, você veja que nós saímos dessa ditadura, A educação foi literalmente modificada, o estudante passou a trabalhar e a pensar com as mãos, e aquela escola esburrou em cima de si mesmo, porque não teve uma sustentação ou boa vontade política para mantê-la. E depois de 72, nós chegamos em pleno 2002, e ainda a educação traz no seu bojo esse resquício, onde a gente vê claramente que hoje grande parte da maioria dos nossos estudantes jovens perdeu o interesse de discutir as questões políticas. Então, quando você me pergunta se hoje a participação do jovem aumentou, evidentemente que aumentou, mas aumentou de maneira assim a passo de tartaruga, porque eu gostaria de ver a nossa juventude hoje participando do processo político, com a consciência política, com movimentos políticos, com propostas reais de transformação dessa política toda que está aí, que ela não vai resolver o problema do país, E infelizmente nós vemos que nós temos uma juventude totalmente, tirando as exceções que são poucas, preocupadas com outras culturas que não a política. Tem até determinados estudantes que falam em sala de aula: professor, olha, política, religião, futebol não se discute. Eu odeio falar em política. Aí vem o Bertolt Brecht, que é um filósofo alemão, e diz assim, quando a gente bate no peito e fala que não gosta de discutir as questões políticas, nós estamos dando vez para aparecer daí a prostituição, o crime organizado, a corrupção, o salário miserável.
a falta de emprego, tudo isso vem porque eu não gosto de discutir as questões políticas. Eu acho que os nossos jovens precisam crescer muito mais no número de participação das questões políticas no nosso país. É assim mesmo, Juliana, que você vê? Os jovens, eles não gostam muito de discutir política mesmo, não? É um tema difícil de ser abordado? Muito difícil, concordo com o professor. Acho que aumentou, mas ainda aquela consciência de ser uma pessoa politizada, entendeu? Brigar pelas suas causas estudantis, porque eu acho que a política, ser uma pessoa politizada, eu acho que começa dentro de casa. Com certeza. Entendeu? O jovem hoje não sabe quanto custa o pão. Por que ele não sabe? Porque quando ele acorda de manhã, tá uma mesa farta de café da manhã, ou porque a empregada comprou, ou porque a mãe comprou. O dia que ele não tiver mais aquele pão em cima da mesa, o dia que a mãe dele chegar e falar bem assim, meu filho vai comprar 4 pães com dinheiro contado, e ele chegar na padaria e ver que ele não pode comprar os 4 pães porque o pão aumentou, ele vai começar a se questionar. Ele vai ver o preço do pão, entendeu? Ele vai começar a se questionar, será que está barato ou caro? E aí vai passar uma matéria no jornal, dizendo por que o pão aumentou. Você acha que... E aí ele vai se interessar, ele vai querer assistir aquela reportagem porque ele se deparou com tal situação. Você acha então que o jovem ele é indiferente à política ou ele é desacreditado? Indiferente, desacreditado também. Também. Entendeu? Eu acho, igual eu te falei, começa dentro de casa, eu acho que ele tem que estar a par da situação dentro de casa, eu acho que ele tem que estar a par da situação, o que acontece dentro da escola, através de um centro acadêmico. Se não participa de um centro acadêmico, procura participar, procura solucionar as causas do que está acontecendo, o que tem de errado. Entendeu? Qual é a participação, professor, da escola nesse processo de formação política? Pois é, como eu dizia anteriormente, você tem estudantes que já passaram 8 anos no primeiro grau, 3 anos no segundo grau, conseguem terminar o terceiro grau, o nível superior, e no que diz respeito às questões políticas, questões sociais, as questões culturais, as questões religiosas, ele sai com um conhecimento mínimo. Ele tem culpa? Não. Hoje nós temos uma educação que eu chamo que a nossa educação é mágica. Ela consegue formar o nosso jovem sem criar uma visão fundamental para criar essa questão da consciência participativa, que é a questão de conteúdos que abordem coisas relativas à estrutura global da nossa sociedade brasileira. Então, o que acontece? O aluno, no primeiro grau, ele não estuda nada de filosofia, sociologia, psicologia, economia, antropologia. No segundo, idem. Quando eles se defrontam em alguns cursos que têm essas disciplinas, a grosso modo, eu vejo isso em sala de aula, eles têm uma dificuldade imensa de assimilar os conceitos das ciências sociais. Que são as ciências que vão proporcionar ao educando ter uma consciência libertária, uma consciência libertadora, né, para poder participar com condições de provocar determinadas mudanças em determinados setores da sociedade em que nós estamos vivendo. O que ocorre? Eu costumo dizer que os nossos currículos, a grosso modo, em todos os cursos, né, nós estamos formando pessoas sem nenhuma identificação com a questão da leitura. Nosso aluno, a grosso modo, não estou generalizando, né, mas a grosso modo eles não gostam de ler, eles rejeitam fundamentalmente qualquer tipo de leitura que vá criar um nível de conscientização. Então, eu acho que hoje nós teríamos que começar essa reforma da educação começando do primeiro grau, para você ter daqui a 15, 20 anos uma juventude para lembrar os velhos tempos diante do golpe militar, em que o nosso estudante tinha uma participação efetiva e se interessava em se aculturar nas questões sociais, né? Agora, eu estou jogando culpa em cima do nosso estudante de forma nenhuma. Eu acho que nós sofremos uma agressão na reforma da educação em 72 e de lá para cá a gente não conseguiu recuperar esse terreno para colocar a educação no seu devido papel. A educação não precisa deixar de ser um aparelho ideológico de Estado para ser uma educação libertadora, no nível da consciência, para que nós possamos enxergar a realidade que muitas vezes está aqui diante dos nossos olhos e nós somos engolidos, tragados, seduzidos pelas ideologias, pelas demagogias, principalmente na época de eleição. O que pode ser feito, Juliana, para estimular essa vontade de saber, de conhecer sobre política nos jovens?
Eu acredito que dentro da escola é um ponto muito interessante. Eu acho que quando o estudante ele chega na universidade, ele só não se torna uma pessoa politizada se ele não quiser. Porque a informação ele tem, conteúdo ele tem, quer dizer, tem professores maravilhosos para passar. Ele só não se torna se ele não quiser, mas a grande preocupação está no ensino médio. Entendeu? Tanto de escola pública quanto de particular. Eu acho que nós entramos num período assim, meio que individual e super protetor, aquela coisa da proteção. Entendeu? As pessoas não se expõem, as pessoas não dão a cara para bater mais. Se tem uma pessoa que faz, ótimo, não tem a questão da união. Vamos nos unir para... Mas, viu, Juliana, aí entra uma questão séria, né? Quando você coloca que realmente nós temos professores maravilhosos, temos conteúdos maravilhosos, mas a minha grande preocupação é que tipo de abordagem os conteúdos estão oferecendo aos nossos jovens dentro de sala de aula. Né? Você tem, por exemplo, quando você está fazendo um curso superior, você tem uma gama muito grande de disciplina dependendo do curso. Em todos eles, você tem chances de abordar as questões sociais, as questões políticas, as questões econômicas. E com raríssimas exceções, você tem realmente professores que tentam incentivar ao aluno a buscar esse tipo de leitura, né? Mas olha, eu acho a minha grande questão hoje que nós estamos numa bola de neve, né? Você forma o professor, ele sai com uma referência para tornar a ser professor, lá no primeiro grau, no segundo grau, no terceiro grau, mas muitas vezes ele não leva consigo essa gama de conhecimento diferente, essa gama esse compromisso diferenciado, no sentido de fazer com que o aluno possa enxergar, fazer leituras. Por exemplo, hoje você tem uma ciência fundamental, e ela é rejeitada naturalmente pelos nossos estudantes, chama-se filosofia. Eu sou professor de filosofia também, apaixonado. Eu fico assim querendo que os alunos leiam o Kant, leiam o Hegel, leiam o Marx, e leiam o Durkheim, e leiam o Jean Paul Sartre, e leiam a Marilena Chauí, nossa filósofa maior brasileira. Você toca assim as coisas mais simples, que está na cara, que você precisava saber. Eu fico assim torcendo para ele falar, que vai argumentar. Ele não tem um argumento porque não tem a referência de leitura. Toda a questão está na questão da leitura. Diana, você falou então que você acha que quando os jovens entram nas faculdades, eles não se politizam se não quiserem, né? Eu acredito. Então, quer dizer, esses jovens que entram na faculdade têm mais ou menos 18 anos, né? E em 1988, os jovens eles conseguiram direito ao voto de 16 anos, a partir de 16 anos. Você acha que o jovem ele tem maturidade para poder votar? Um jovem com 16 anos? Não acredito que tenha. São raras exceções. Porque nós vivemos em outra época. Se fosse aquela época dos anos, né, época de ditadura, 60, 70, 80, a mentalidade era diferente. Hoje, o jovem... Hoje tem gente que só se torna uma pessoa politizada quando ela entra na faculdade, quando ela está terminando a faculdade. E essas pessoas que não têm chance de entrar na faculdade? Tem um detalhe. Nem todo mundo que entra para fazer um curso superior sai politizado. Não, claro. Toda regra tem suas... em relação a isso, que o jovem com 16 anos ele já tem maturidade para votar? É altamente contraditório. Por exemplo, o jovem com 16 anos não pode ser punido quando comete um crime. E o jovem com 16 anos não pode tirar a carteira de motorista. E o jovem com 16 anos pode votar. Há uma influência ideológica nisso aí. E eu acredito, ela falou bem, concordo com a Juliana quando ela coloca a questão, né, que não acredita porque não está preparado, não tem uma maturidade política para votar consciente, né? É a mesma coisa do voto do analfabeto, né? Nós estamos vivendo numa sociedade de manipulação. Então eu vejo, claro, essas contradições. Se o jovem não pode ser punido pela lei com 16 anos quando comete um crime, se ele não pode dirigir um carro com 16 anos, porque é de menor idade, não tem ainda o reflexo necessário para dirigir um carro, mas ele tem um reflexo mental para votar, aí fica a intencionalidade, né, da manipulação do voto. Para mim fica muito claro, né? Com certeza. Eu acho que as coisas devem ser assim. Eu concordo com ela. Se nós tivéssemos uma escola centrada no humanismo, desde o primeiro grau até o terceiro, e pós e tudo mais, com certeza você poderia abrir mão para o jovem votar consciente, que ele saberia muito bem quem é quem quando se postula um cargo político.
Depois do intervalo a gente vai continuar com esse assunto. O Mídia volta já já, não sai daí. Universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV FAEG. O assunto do Mídia de hoje é jovens nas eleições. Com a gente, o sociólogo Otaviano Afonso Pereira e a estudante universitária Juliana. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui do intervalo sobre se o jovem ele tem maturidade ou não para votar com 16 anos. E em 87, antes de ser aprovada essa lei dos jovens votarem com 16 anos, o deputado José Lourenço ele rasgou em público o projeto de Constituição onde constava o pedido para os jovens votarem com 16 anos. Ele argumentou que as crianças iriam ser corrompidas a votar em troca de balas e caramelos. Claro que foi um modo dele dizer, mas você acha que há esse risco, professor? Olha, conforme nós dizíamos no bloco anterior, se nós tivéssemos continuado com a educação que existia neste país antes de 1972, eu não teria nenhuma dúvida que nossos jovens, já no segundo grau, com 16 anos, estaria devidamente preparado para votar conscientemente. Mas com o corte que se fez em 1972, onde nós passamos a pensar com as mãos e perdemos toda a referência de criar uma consciência política, uma consciência crítica, uma consciência participativa nos nossos jovens, eu acredito que hoje a tipologia da nossa educação não vai dar condições de os jovens aos 16 anos ter a devida maturidade, a devida consciência para participar de uma eleição votando de maneira consciente. Eu acho que, evidentemente, não vou generalizar, mas grande parte dessa juventude vota influenciado pelos pais, vota influenciado pelos discursos demagógicos de muitos candidatos, vota influenciados pela mídia, vota influenciado por uma série de marketing que é jogado em cima de determinados candidatos, e eles acabam sendo a massa de manobra na mão de toda essa estrutura política que se está montando para poder aproveitar esses milhares de votos dos jovens aos 16 anos. Agora, se você perguntar assim, mas assim, generalizadamente todo mundo vota consciente? Não. Você tem jovem até com 15 anos, 14 anos, você discute perfeitamente político com ele. É aquele caso que o cara nasceu para discutir isso. Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente não pode dizer que é de uma forma generalizada. Mas, assim, a grosso modo, você vai ter muitos jovens que não deu nada sobre política e votam assim, ô meu filho, você vai votar no meu compadre porque ele é bom. E o cara vai lá e perde a liberdade do voto, a universalidade do voto. Então, isso é muito perigoso. E você, Juliano, vai se formar aqui na FAESA, em jornalismo. A gente ouve muito falar da influência da mídia, mas você acha que a mídia ela realmente tem um poder de mudar o voto de alguém? Tem. Muito poder. Como que isso acontece? Primeiro eu vou tratar da questão da imagem de candidato, que eu acho uma coisa muito séria. Essa questão do marqueteiro mexer com a imagem do candidato o tempo inteiro. E as pessoas que não têm critério para votar num candidato, elas acabam indo pela imagem. Isso é muito arriscado. Essa coisa de marqueteira, a profissão que mais cresce hoje é marqueteiro. Que cuida da imagem do candidato o tempo inteiro. Ele transforma o candidato o tempo inteiro. Ele não deixa que o candidato se gesticule o tempo inteiro, porque vai dar a entender, segundo os marqueteiros, que ele dá a entender que é desequilibrado, uma pessoa desequilibrada, fica gesticulando o tempo inteiro. Você vê candidato que não se mexe.
Entendeu? Então, quer dizer, tem uma preocupação muito grande, porque não tem candidato que fale diretamente com o jovem. Mas e a mídia? Onde que ela entra aí nesse processo? Tá. Eu acho assim, a questão o Jornal Nacional está fazendo matérias muito interessantes com essa relação de jovem, entrevistando o jovem, debatendo o jovem com o idoso mostrando o quanto é importante o jovem votar e votar consciente. Então, essas matérias que a mídia está fazendo, que a imprensa está fazendo, isso abre caminho, entendeu? As pessoas que procuram saber o que um deputado faz, então a mídia está mostrando isso, as pessoas correndo atrás para saber o que um deputado faz, indo em assembleias, entendeu? Isso acaba fazendo com que a pessoa se interesse em fazer o mesmo. Aí você acha que a mídia, então, ela é capaz de mudar o voto de alguém? Influenciar ao ponto de mudar? Influencia, é capaz de mudar, sim. E qual que é o papel da mídia em relação à conscientização dos jovens, professor? Depende. Para falar sobre a influência da mídia na questão da decisão do voto, a gente tem exemplos bastante clássicos na política brasileira. E eu gostaria de me reportar na época da primeira eleição após a ditadura, em que foram para o segundo turno o Collor, o mocinho bem vestido, bem falante, bem pintoso, e o monstrinho chamado Lula, né? Então, assim, na reta final daquela eleição, Lula tinha uma vantagem sobre o Collor. E a mídia, principalmente a Rede Globo, desculpe se é falta de ética citar, mas já citei, né? E também não é escondido, está claro, ela elegeu o Collor como seu candidato. Tinha uma propaganda impressionante, começava o Collor falando em preto e branco, e terminava ele falando a cores. Depois o locutor da Globo, com uma voz bem bonita e tal, falava assim, o Brasil todo precisa colorir, né? Num passe de mágica, o Collor foi passando em votos o Lula, e a gente viu claramente que a mídia elegeu o Collor. E depois os anos passaram, montaram aquela gangue toda no transcorrer do governo do Collor, e a própria mídia e a própria Rede Globo virou contra o mocinho bem vestido, bem falante, e contribuiu muito, assim como contribuiu para elegê-lo, contribuiu para retirá-lo do poder. poder. A questão da mídia, a mídia, ela constrói e destrói. Entendeu? Quando eu citei o Jornal Nacional com essas matérias que eles estão vinculando agora nessa eleição, são matérias muito interessantes. Mas eu acho que essa coisa eu acho que eles fizeram mais assim para poder tirar essa imagem do que eles fizeram na época Collor e Lula, e estão colocando essa matéria de conscientização. Isso. A gente estava falando aqui da época que a Globo tirou tudo, mas os jovens, eles foram mesmo às ruas, pintaram a cara e o impeachment aconteceu. O que significou essa participação dos jovens, professor? Uma imagem falsa em termos políticos. Em que sentido? Aquilo foi um movimento. Você vê como os jovens, voltando à questão dos 16 anos, como os jovens são fáceis de serem manipulados, né? Pegou na mídia, pegou na imprensa escrita e falada, pegou no rádio, pegou tudo quanto é meio de comunicação que precisava do impeachment do Collor. Naqueles discursos dos contrários ao Collor, pegou, vamos dizer assim, na esteira da fala, a nossa juventude de ponta a ponta no Brasil. E de repente parece a juventude da cara pintada. E foi naquela oba-oba em todas as ruas das cidades brasileiras pedindo o impeachment do Collor. Mas a grande questão daquele movimento dos caras pintadas, que não pintou ali praticamente nenhuma consciência política. Foi um movimento assim, tipo fogo na palha, depois ficou só a cinza. Você acha que foi um atrás do outro? Porque você pode notar que após o impeachment do Collor, o movimento estudantil em termos políticos desapareceu literalmente. Né? Se tivesse naquele movimento qualquer princípio de consciência política, ali era um bom point para que a nossa juventude hoje estivesse acesa nas questões políticas. No entanto, isso não ocorreu, porque os jovens foram manipulados por toda uma mídia, por todo um oba-oba na questão do discurso contrário ao governo do Collor, e eles pegaram nessa esteira e saíram às ruas assim, nem se sabe de onde nem porquê, e aconteceu aquele movimento, mas sem nenhuma conotação política, sem nenhuma consciência política. Né? Foi bom para a época? Foi. Só que foi um momento oba-oba. O Brasil não precisa de movimentos oba-oba. O Brasil precisa de movimentos consistentes, baseados
em princípio de leituras, baseado em princípio de cientificidade, baseado em princípio de pesquisa, para quando os movimentos sociais saírem às ruas das cidades, possam sair com aquela consciência cristalina do que estão fazendo e não serem impulsionados por qualquer tipo de O influência. que você acha, Juliana? Você participaria de um movimento desse? Eu não participei desse movimento. Eu acho assim que muitos estavam ali sem saber o que estava acontecendo. E isso para quê? Eu vou para lá, eu tenho que ter uma consciência do que eu estou fazendo. Eu estou indo para lá com um objetivo. E as pessoas não tinham esse objetivo. A mídia já estava falando isso há muito tempo, questão de corrupção, já estava tratando desse caso há muito tempo. E quando deu aquele boom que eles foram para a rua, era para ter ido muito antes. Então você concorda com Não o era para ter professor ido quando Roman, eles né? já tinham pedido o impeachment, era para ter ido muito antes. A Aquilo mídia, foi então, mais acendeu uma essa- farra de aluno. Não foi um protesto, não foi uma manifestação estudantil, um movimento estudantil. Foi. Eu não fui. Você já participou do CA, né? Do Centro Acadêmico. Como é que é o interesse? Que é uma forma, né, de participar de política também. Como que é o interesse dos alunos? Eles procuram, eles querem participar? Na questão do CA, CA, não. isso. Não, eles acham que CA é formado por 5 pessoas, pronto. E eles não se dedicam, Não. mas quem tá lá, quem passa, quem tá na chapa, quer, né, fazer. Trabalha, corre atrás, só que você entra numa sala para poder querer fazer um protesto ou para querer chamar para um congresso, para chamar a classe estudantil, eles não olham para sua cara, eles pedem para você sair de frente do quadro, porque a gente está atrapalhando, nós estamos atrapalhando eles. Quer dizer, é revoltante. Mas isso reflete, Juliana, a falta de consciência, até mesmo de uma política estudantil. E você está falando corretamente, eu vejo isso demais nas faculdades por onde eu passei. O CA, quando muito promove, assim, que consegue um contingente de adesão dos movimentos que eles fazem, é quando promove bailes, promove festa, aí vai todo mundo. Agora, você chama para uma participação reivindicatória, seja em que sentido for, você não tem a referência dos filiados ao DA, não tem mesmo. A faculdade particular ainda é pior. Pior. É muito pior, porque você quer reivindicar alguma coisa, as pessoas se calam por medo. Isso. Na universidade pública já não tem tanto isso, Concordo. entendeu? Porque acho que a participação é maior. Mais aberta. É muito mais aberta. Eu já lecionei na UFS, eu vi isso. É muito perto. mais aberta. É Aqui as diferente, pessoas né? têm Diferente. muito medo de protestar por ser uma faculdade Medo de quê? particular. Não só estudante, o professor também. O professor Tem um também, monte lógico, de direitos e fica lógico. caladinho com medo de ser mandado embora. Exatamente. Tem vários casos aqui de professor se calar perante uma situação, esconder do seu aluno Isso. uma situação. Isso é muito revoltante. Isso revolta quem está no meio, quem se acha politizado, entendeu? Se revolta com o professor, se revolta com a instituição, se revolta com seus colegas dentro da Você sala de encontrou, aula, então, com que isso? abaixam a cabeça. Várias Muitas dificuldades, vezes. então, à frente do CA. Demais. Eu não participei tanto do CA assim a fundo. Eu simplesmente colaborei com o CA. Entendeu? Por não achar também que o CA fosse composto por 5 pessoas. Por não concordar com isso. Então eu coloquei o meu dedo também. E Juliana, é gozado. Mais gente participando, Desculpa. né? Mais gente participando, mas é isso, essa É. questão de vamos chamar, só que as pessoas não vêm. A Isso. gente chama, vem pro CA, vamos fazer, vamos Sabe onde acontecer. localiza esse tipo de problema? É uma questão cultural e uma questão estrutural. Assim como os estudantes filiados aos DEAs não gostam de participar, você reflete isso claramente nos sindicatos. Hoje, o sindicato, os filiados pensam que quem tem que fazer por eles é a diretoria. Aí cai pau na diretoria do sindicato. Né? Eu vejo isso demais, eu fui professor no estado 23 anos. E todo ano você tinha a cultura da greve, né? Salário de 7 anos defasado, 4 meses de atraso, aquela coisa louca. Aí a diretoria chamava 35 mil professores filiados ao sindicato. Aparecia 500, 300 e quando muito era muito. Então você tem essa cultura, isso reflete também no DA, né? Professor, muito obrigada pela presença de vocês aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. O Mídia de hoje falou sobre os jovens nas eleições. Uma boa noite para você e até o próximo programa. Que pena, a gente tinha que falar...
Música